Jeremias, ele se considerava uma pessoa que ele não conseguia falar, mas o Senhor escolheu ele. O Senhor vem e chama Jeremias, mas Jeremias ele se recusa de fazer aquilo que o Senhor chama ele para fazer. Vamos ler a palavra do Senhor no capítulo 1 da palavra do Senhor, diz assim, que assim veio a palavra do Senhor, assim como veio a palavra do Senhor a Jeremias naquela capítulo que lemos. E assim o Senhor fala, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Igreja do Senhor, quando o Senhor, Ele tem um propósito, Ele tem um plano para a nossa vida, desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos escolhe, Ele já nos separa para fazer aquilo que Ele tem designado para fazer. Igreja do Senhor, Jeremias, ele se recusa de fazer a obra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer então que naquela época o povo ele quebra a aliança. Quando Jeremias é chamado, naquela época o povo ele quer uma aliança com Deus. Jeremias então pede para que ele se levante naquela época para pregar a palavra do Senhor. E hoje não é diferente, igreja do Senhor. O Senhor tem chamado muitas pessoas, o Senhor tem chamado a cada irmão, a cada irmã, porque Ele tem sim um propósito, Ele tem algo para fazer através de nós. O Senhor então, Ele diz também que Ele deu Jeremias a nações como profeta. Cada um de nós, o Senhor, Ele designa algo para que nós faça aqui na face da terra. Muitas das vezes o Senhor, Ele quer te levantar, mas muitas das vezes a gente se acha incapaz. Muitas vezes o Senhor, Ele diz, meu filho, vai e faça aquilo que eu tenho mandado você fazer. Mas muitas das vezes nós se recusamos a fazer aquilo que o Senhor tem mandado. Se recusamos de fazer o chamado que o Senhor tem para nós. Igreja do Senhor, nesta noite, o Senhor diz para vidas aqui, não diga que não sabe fazer. Não digas que não sabe fazer, não diga que não sabe falar, não diga que é incapaz, porque o Senhor, Ele nos dá a capacidade. O Senhor, Ele nos dá um entendimento da palavra, Ele nos capacita, Ele nos fortalece, Ele nos renova, para que a cada dia nós consigamos estar diante da presença dEle, fazendo aquilo que Ele tem nos chamado, fazendo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, igreja do Senhor. Ele diz para vidas, o Senhor diz para vidas aqui nessa noite, não temas diante da aprovação, não temas diante ao que você está passando, as provações vêm sim, não vou dizer que não, mas o Senhor, Ele te ajuda, Ele te pega em tuas mãos para que você possa prosseguir, para que você possa seguir adiante na palavra do Senhor. Igreja do Senhor, voltando à palavra que lemos então, o Senhor, Ele designa a palavra a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro. É uma palavra forte, muitas das vezes a gente não quer sair do comodismo, não quer sair, mas tá bom, olha onde eu estou, eu vou continuar. O Senhor diz para vidas aqui, se levanta, se coloque de pé e desce à casa do oleiro. Porque o Senhor chama primeiramente Jeremias. No capítulo 1, Jeremias é chamado para viver algo novo na presença do Senhor. Mas no capítulo 18, Jeremias, o Senhor Jesus diz para ele, desce à casa do oleiro. Por quê, igreja? Porque primeiramente o vaso ele tem que passar pelo processo na mão do oleiro. Primeiramente o vaso ele tem que passar pela purificação e é o Senhor quem purifica. Primeiramente o Senhor ele vai fazer de nós um vaso, para fazer um vaso como Ele quer, um vaso na presença do Senhor, da forma que Ele quer, temos que passar assim pelo processo. Toda pessoa que é passada pelo processo, chamada para ser um vaso na presença do Senhor, ela tem que passar pelo processo. Ela tem que descer. Ela tem que se humilhar na presença do Senhor. Ela precisa então buscar a face do Senhor. Ela precisa muitas das vezes, assim como o barro, porque a palavra do Senhor nos diz aqui, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Nós somos considerados barro na mão do Senhor. E o Senhor, Ele molda da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, no processo que Ele quer, no momento que Ele quer.
O Senhor, muitas das vezes nós achamos que está difícil, é o Senhor que está trabalhando. Muitas das vezes nós achamos que as coisas não vão bem, mas é o Senhor que está trabalhando. O Senhor, muitas das vezes, Ele coloca as dificuldades no nosso caminho, porque é o processo que o vaso tem que passar. É o processo que precisamos passar para se tornarmos um vaso na presença do Senhor, conforme aquilo que Ele precisa. Glória a Deus. Igreja do Senhor, quero dizer para a igreja do Senhor nesta noite que o Senhor tem escolhido a cada um de nós. Deus escolheu a cada um, Ele escolheu você, Ele escolheu você, Ele escolheu para que nós possamos fazer algo para Ele. Para que nós possamos fazer algo aqui na terra para Ele, porque foi para isso que Ele morreu lá na cruz por nós. Para que hoje nós estivéssemos aqui com vida, mas para fazer algo para Ele. Fazer aquilo que o Senhor tem chamado. Igreja do Senhor, muitas das vezes, quando o Senhor nos escolhe, não queremos passar pelo processo. O processo que o momento que o Senhor, muitas das vezes, Ele diz agora, aceitou o Senhor, vem para minha casa, adora o Senhor, me busca, ora, clama. Mas o processo está ali ainda. O Senhor ainda está trabalhando. O processo é o momento que o Senhor Ele vai pegar este barro, Ele vai amassar, Ele vai trabalhar, Ele vai tirar tudo aquilo que não presta. Ele vai tirar as coisas que muitas das vezes impedem do Senhor trabalhar na nossa vida. Ele vai tirar aquela tristeza, aquela angústia que às vezes está em nosso coração. Ele vai muitas das vezes tirar aquela pedra no nosso caminho que está ali, que o inimigo tem colocado para que as coisas não andem. O Senhor Ele vai trabalhando. Ele vai tirando a amargura do nosso coração, igreja do Senhor, porque o vaso para ser usado, eles têm que estar perfeito na presença do Senhor. Eles têm que estar, muitas das vezes, ele tem que estar muito bem feito na presença do Senhor, para que assim o Senhor possa usar. Para que assim o Senhor possa usar a minha vida, a tua vida, para curar outras vidas. Para muitas das vezes o Senhor diz para muitas pessoas aqui que Ele quer sim, Ele quer te levantar na presença dEle, Ele quer sim te usar na presença dEle, mas é preciso passar pelo processo, é preciso passar pela aprovação, é preciso passar, porque o Senhor, Ele tem coisas novas, coisas boas para fazer em nossa vida, mas primeiramente precisamos passar pelo processo. Jeremias, ele não queria passar pelo processo. Ele dizia que ele não era capaz de passar, ele não era capaz de fazer algo para o Senhor. Mas o Senhor diz para vidas aqui nessa noite, não diga que você não consegue, porque antes de tudo eu já te escolhi. Antes de você nascer no ventre da tua mãe, eu já te dei por profeta. Eu já te levantei para fazer a minha obra. Porque no mundo afora tem almas gemendo. Tem almas que precisam ouvir a tua voz. Precisam ouvir aquilo que o Senhor tem para falar através de ti. Glória a Deus. Igreja, e passar pelo processo não é fácil. Muitas das vezes passamos pelos processos que muitas das vezes a gente sabe que é somente a gente e Deus. Sabemos que tem momentos que se sentimos sozinhos, sim, passamos pelo processo, porque tem momentos que é você e Deus. Tem momento que é o teu particular com Deus, sabe por quê? Porque aí Deus quer ter intimidade contigo. Aí Deus busca ter a intimidade contigo para saber se realmente você está na presença do Senhor, buscando a mudança que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Passar pelo processo de transformação, igreja do Senhor. Eu posso dizer para a igreja que não é fácil. Não é fácil, mas também sabemos que no momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus, buscamos a mudança, o Senhor Ele se encarrega de transformar, de libertar a nossa vida. O Senhor Ele se encarrega de nos ajudar nos momentos difíceis. Nos momentos que muitas das vezes estamos nas aflições da face da terra, talvez lutando com algo, talvez seja uma doença, lutando talvez muitas das vezes com luto, lutando com tanta coisa na face da terra, mas no processo do Senhor, Ele se encarrega de nos ajudar.
Ele se encarrega de nos fortalecer, Ele se encarrega de nos sustentar, Ele se encarrega de ajudar a nós a vencer. Sabe por quê, igreja? Para que nós possamos entender que a nossa vida, a nossa alma, ela depende de Jesus. O ser humano, ele depende de Jesus. O ser humano, ele pode até bater em tantas portas, andar por tantos lugares, ir a tantos lugares buscar um refúgio, mas o refúgio é somente o Senhor Jesus. O ser humano, ele pode andar por tantos lugares buscando, mas somente Jesus tem a alegria para nos dar, a alegria verdadeira que vem do céu. Aqui na terra é passageira, mas a alegria que o Senhor tem para cada um de nós, ela não é passageira. Ela é algo que toma conta da nossa vida, toma conta do nosso coração, igreja. E assim entendemos o quanto nós somos dependentes do Senhor, o quanto nós precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias na face da terra. Porque se não for o Senhor, igreja, a moldar o vaso, se não for o Senhor a trabalhar em nossa vida, igreja, nós não prosseguimos. Se não for o Senhor e pegar na nossa mão, dizer, minha filha, o caminho é esse, meu filho, o caminho é esse. Infelizmente, o ser humano não vai a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque nós somos sim, obra que o Senhor fez. Nós somos a obra-prima que o Senhor preparou, que o Senhor fez. Desde o ventre de nossa mãe, o Senhor já planejou tudo para nós. Mas o ser humano, muitas das vezes, tem virado as costas para o Senhor. Muitas das vezes o ser humano hoje, na terra que vivemos, no mundo que estamos vivendo, o ser humano ele tem se afastado cada vez mais da presença do Senhor. E nesta noite o Senhor diz para vidas aqui, quer ser um vaso usado nas minhas mãos? Quer ser um vaso de valor, um vaso com grande autoridade na minha presença? Busque a minha presença, o Senhor diz para vidas aqui, Busque me conhecer mais. Faça como Zaqueu. Zaqueu, ele foi atrás, ele trepou no lugar mais alto que tinha numa árvore para conhecer a Jesus. Ele achou uma forma de conhecer a Jesus. Busque conhecer Jesus também. Busque viver o chamado que o Senhor tem para cada um de vocês. Porque o Senhor nesta noite ele diz que ele te chama, ele te capacita, ele te dá autoridade para fazer aquilo que ele tem chamado para fazer. Tem pessoas que o Senhor tem colocado o desejo no coração de louvar. Pessoas que o Senhor tem colocado no coração o desejo de pregar a palavra do Senhor. Tem pessoas que o coração arde de fazer algo para o Senhor. Mas muitas das vezes o medo tem tomado conta. Muitas das vezes o eu não sei fazer tem tomado conta. Tem deixado de lado muitas das vezes as coisas do Senhor e dando crédito a outras coisas, as coisas que muitas das vezes não convêm ao Senhor Jesus, mas nesta noite o Senhor diz para vidas aqui, que para viver o chamado do Senhor é preciso ouvir a voz do Senhor. É preciso que tenhamos uma intimidade com Deus, tenhamos uma vida de sinceridade com o Senhor, para que assim o Senhor possa fazer a obra completa na nossa vida, para que assim o Senhor possa usar o vaso. Porque quando o vaso passa pelo processo, quando o Senhor Jesus ele amassa o vaso, é o Senhor provando. A partir do momento que o Senhor ele olha e vê, agora sim, o vaso está pronto para ser usado. Aí sim o Senhor nos coloca na forma de pregador. Aí sim o Senhor nos levanta como levita na casa do Senhor. Assim o Senhor levanta profetas na terra para glorificar o santo nome dele. O Senhor levanta profetas na face da terra para curar pessoas em nome do Senhor Jesus, para levar aquela palavra de conforto para aquela pessoa que está precisando. É um processo que faz parte, igreja do Senhor, para que o vaso possa ser moldado e assim ser usado nas mãos do Senhor, igreja. Passamos sim pelo processo, é um processo doloroso, igreja, mas nesta noite o Senhor diz para vidas aqui, que Ele quer te levantar com grande poder e autoridade,
para fazer a obra do Senhor. Não é para olhar para as dificuldades, não é para olhar para as afrontas que virão, porque virão muitas. É o Senhor quem muitas das vezes vai permitir que venham afrontas, para que o nome dele seja glorificado, para que assim o Senhor possa abençoar cada vez mais a cada vida, através dos vasos que ele vai levantar nesta casa de oração. Amém? Glória a Deus. Só até aí, igreja, o Senhor tem falado ao meu coração o que eu não soube explicar. Que o Senhor possa continuar falando nesta noite. Amém? Glória a Deus.